Olá, bem-vindos a mais um episódio do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E hoje eu quero dizer para você que o tema é tão especial, eu tenho certeza que vai enriquecer muito sua alma. Afinal, nós aqui não buscamos apenas informação, nós queremos conhecimento que gere sabedoria. Então, eu vou logo adiantar, antes da nossa vinheta, a pergunta de hoje. E olha que pergunta extraordinária. Como entender a parábola do filho pródigo? Uma pergunta tão curta, mas que tem tanta riqueza na resposta, no explanar, no meditar do nosso coração. Então, fica aí, vai até o fim. Eu tenho certeza que você vai se enriquecer bastante com a jornada do episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Diálogos. Muito bem, muito bem. Hoje eu quero então lembrar a você que faremos uma das coisas que eu mais amo: meditar sobre estes símbolos sagrados das Sagradas Escrituras, principalmente trazidos ali pelo nosso Senhor Jesus. Parábola do Filho Pródigo. Você que não conhece ainda, essa parábola Jesus conta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. É uma sequência, são três parábolas que ele conta, respondendo a uma pergunta que um fariseu fez. E o tom dessas parábolas é um tom de misericórdia, do perdão, da busca de Deus por aquilo que está perdido, né? Por aqueles que estão perdidos. E é interessante perceber que há nessa parábola do filho pródigo ah, uma centenas de lições, de símbolos, bússolas para a vida. Podemos dizer que há um tema central, como já falamos, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o acolhimento de Deus àquele que está perdido, mas há também vários outros pontos a aprender, né? E é interessante porque já foi dito que a parábola do filho pródigo é o evangelho no evangelho. Se só tivesse chegado a nós a parábola do filho pródigo, também já se disse, entenderíamos toda a dimensão da graça de Deus. Tão rico, tão pleno é o conteúdo desta parábola do filho pródigo. E nós queremos meditar em alguns pontos especiais aqui. Mas antes disso, vamos lá para as nossas dicas de livro, as nossas fontes. Tá aí todas as parábolas da Bíblia, do Lockhart, né? Um livro extraordinário, vale a pena adquirir esse livro, né? Acredito que você só encontra hoje em sebos, mas é algo assim esplêndido, um conteúdo que vale a pena mesmo. Outra fonte, né, é o Gerhard Lohfink, As 40 Parábolas de Jesus, né? Também um livro belíssimo, de um conteúdo magnífico, tanto na dimensão das questões literárias, quanto das questões teológicas e espirituais. Vale a pena a leitura. E hoje eu vou citar muito aqui o Catena Áurea de São Tomás de Aquino, fazendo referência a vários pais da igreja, porque esse Catena Áurea
uma sequência, são 4 volumes, onde o Tomás de Aquino fez uma compilação do que havia sido escrito, de algumas frases, opiniões, comentários quanto aos 4 evangelhos, né? E eu confesso a vocês que é um material imprescindível para quem prega, para quem escreve, para quem busca se aprofundar na espiritualidade cristã em torno dos evangelhos. Eu quero tratar aqui também as diversas imagens, né, que a gente vai ver aí nessa parábola do filho pródigo. E principalmente a mensagem perene, né? A mensagem central e eterna dentro dessa parábola tão especial, tá bom? Deixa eu só aqui organizar essa frase aqui. Mensagem, ok, perene, ok, pronto. Agora, olha só, começando pela ideia etimológica da palavra, a maioria das vezes, quando a gente olha para essa história do filho pródigo, a gente olha já com o olhar crítico daquele filho mais velho, né? Porque ele coloca a ideia: o meu irmão gastou todo o dinheiro com as meretrizes, né? Não há, de verdade, no início da parábola, o texto ele não fala disso, né? Na verdade, essa é uma acusação do filho mais velho, ok? O que se diz é que esse filho mais novo, ele toma a sua parte da herança, sai de casa, vai para distante do pai e gasta tudo. Ele dissipa a sua herança de uma forma devassa, de uma forma desregrada, gastadora, aqui no sentido de irresponsabilidade, desordem, falta de amor, falta de honra pelo que se possui. É aquela ideia: não custou o meu suor, não custou o meu trabalho, né? É aquilo que tantas vezes acontece com tantos filhos que herdam alguma coisa dos pais, né? Anos depois estão na miséria, na pobreza, porque não conseguem equilibrar-se e fazer daquela herança, daquele ganho que tantas vezes foi conquistado com tanto suor pelos pais, algo que prospere. Então, a primeira ideia aqui é que esse filho foi um filho que simplesmente acelerou e destruiu tudo que o pai havia conquistado e lhe presenteado, e lhe dado como herança. Então, aqui está o centro desta história. Um filho que gasta-se todo. Um filho que se autodestrói. Um filho que toma a graça e o amor de Deus, rompe com ele, vai para distante desse Deus, se torna escravo de um outro senhor e vive agora de migalhas. Ok? Então, essa parábola, ela vem trazer essa dimensão de uma vida que se gasta. Uma vida que se gasta, mas não no sentido positivo do se gastar.
Não no sentido positivo de viver, mas na ideia de se lapidar, se destruir, né? Na ideia de matar no coração as pessoas que são mais importantes, depender emocionalmente daquelas que nos sabotam, destroem e, no fim, destruir a nós mesmos. Quantos filhos pródigos hoje, hein? Quantos filhos que estão saindo emocionalmente da casa dos seus pais, não no sentido de crescerem, mas no sentido de revoltados, de infelizes, de pródigos, de gastadores, né? E estão vivendo essa jornada de uma autodestruição, onde no final resta apenas o vazio. Então, essa história é uma história por demais atual, né? A parábola, ela vai trazer o número 3 muito presente. Começa pelo próprio capítulo. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas vai trazer 3 parábolas que são sequenciais, que fazem parte de um único discurso de Jesus. Ele conta essas 3 parábolas dentro do cenário descrito por São Lucas, o evangelista, em sequência. E o centro desta mensagem, diria Santo Ambrósio, é misericórdia, intercessão e reconciliação. É um Deus misericordioso que não abandona os seus, mesmo quando estes se perdem, né? Mesmo quando esses se afastam, mesmo quando esses estão pendurados no aprisco. Eu gosto muito dos 3 movimentos, né, que essas parábolas propõem. O primeiro movimento da ovelha perdida é essa ovelha, ela se perde e fica pendurada, né, no, no penhasco. É como se fosse quase que uma ação sem consciência, né? Mas ela se coloca ali num abismo. E o pastor vai lá em busca daquela ovelha perdida. A dracma perdida, né, que é a segunda parábola, ela é perdida pela própria mulher, né? A mulher perde a dracma, deixa aquela dracma escapar, né? E aí o que que acontece? Ela acende uma luz, varre a casa e procura até achar. Nessa parábola, perder-se é uma decisão na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede, né, a sua herança. E dentro das leis judaicas, essa herança só poderia ir para os filhos na morte do próprio pai. Então era como se o filho estivesse dizendo, anunciando existencialmente para o pai: você morreu para mim, me dê a parte na herança. Ok? E aí é interessante porque nessa parábola é o próprio filho também que precisa se despertar, que precisa levantar, voltar. O pai está apenas em intercessão. É uma parábola que fala da liberdade, que fala do livre-arbítrio, que fala da escolha, de passos que o ser humano dá. E é interessante porque Santo Agostinho, por exemplo, ele vai enxergar esse ato de liberdade do homem como um ponto primário, né, na história de Adão, na história da humanidade. Mas a volta é impossível por um ato meramente humano. O homem
como que perdeu essa capacidade de decidir por si só. Ele não teria mais essa força. Ele precisa da graça derramada. Porém, essa graça impulsiona-o a levantar e andar. E é interessante perceber aqui que lá na frente vamos ver isso, o filho volta na ideia de um servo. É o ato mais próximo que o ser humano pode dar nessa volta, nesse desejo pelo religioso, pelo transcendente, por Deus. Mas o pai o recebe como filho outra vez. Ressurreição, redenção. Então, olha que coisa extraordinária, né? Então, esses três primeiros aspectos que são as três parábolas. Depois você tem três personagens: o filho pródigo, o pai e o filho mais velho, né? O filho pródigo é o filho mais novo. Agora preste atenção, hoje aqui eu vou dar um foco especial para o filho pródigo. Temos também três níveis dentro desta parábola. Um nível comum, da história de pais e filhos, de rupturas familiares, de crises que acontecem, né? São comuns essas crises. Quem sabe você está vivendo uma dentro de sua casa. O nível moral disso, o que essa ruptura, o que essas crises geram também na alma, e o aspecto espiritual, a dimensão dessa mensagem graciosa, dessa ideia que transcende todos os símbolos que está ali dentro e traz uma mensagem perene, uma mensagem eterna, que é essa mensagem da misericórdia de Deus, tá bom? Então, vamos estar lidando com esses três aspectos. Agora, eu quero passar aqui para algumas leituras extraordinárias, né? Olha o que diz Gregório de Nissa. O Espírito Santo nos deu a conhecer a parábola do filho pródigo para que saibamos chorar os extravios de nosso coração. A parábola do filho pródigo nos lembra quem somos. Eu e você. Ou somos esse filho gastador, ou somos esse filho mais velho que queremos, através da lei, né, nos justificar, ou podemos também ser esse pai tão amoroso, tão cheio de misericórdia. E homens e mulheres que alcançam um coração tão misericordioso como o do pai do filho pródigo são aqueles que chegaram a uma profundidade de intimidade com Deus, de sabedoria, de relação com o Divino Espírito Santo. Então, quem é você nesta parábola? É interessante perceber aqui que Santo Agostinho, para mim, foi aquele que fez a mais profunda leitura espiritual, né, desta parábola. Primeiro ele vai dizer que o ato, falando espiritualmente, do filho pródigo, é afastar-se do pai. E esse afastar-se se dá no esquecer o pai. Ele se envolve tanto com o mundo exterior. Ele se envolve tanto com tudo aquilo que está à sua frente. Ele, ele gasta tudo, né, naquela terra longínqua. Ele dissipa a sua herança dissolutamente, que esquece o próprio pai. Esquece esse homem de amor, esse pai misericordioso, esse pai justo. E esse é o movimento que a alma humana
faz. Essa é a postura do ser humano diante da jornada na vida. Ele mergulha na Babel, ele busca a cidade dos homens, ele busca o que está fora, ao ponto de esquecer do próprio Deus. Mas olha o que Santo Agostinho vai dizer. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais perdemos-nos, mais somos destruídos. Quanto mais nos afastamos de Deus, aquilo que colocarmos no lugar será o nosso Deus, será o nosso Senhor. Porque vejam, o filho pródigo ele se afasta da casa do pai, ele vai para um outro lugar, um lugar longínquo, e ali ele se torna escravo de um outro senhor. Vejam como isso funciona na própria alma humana. Quanto mais distantes de Deus estamos, mais escravos estamos em nossos vícios, em nossa idolatria, na busca daquilo que sacia, mas não nutre. Essa é uma imagem que me toca muito, né? Porque tantas vezes a gente busca o que está fora para nos alegrarmos, para nos saciarmos. E quanto mais a gente consome, mais a gente é destruído. Quanto mais a gente consome, menos comunhão temos. E isso acontece dentro das famílias, famílias que são consumistas e não comungam a si. Acontece isso dentro de empresas, acontece isso dentro de amizades. Amizades que consomem o outro e não comungam com o outro. Acontece isso dentro das igrejas. E quanto mais consumimos, menos comunhão possuímos. Porque a gente precisa tirar o que é essencial do lugar de coisas, de objetos, e dar o lugar de essencial, principalmente quando se fala de pessoas. E aqui eu estou colocando as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não é uma energia cósmica. Deus não é um objeto, não é uma coisa que você usa. Deus é uma pessoa que quer se relacionar com você. Mas o filho pródigo escolhe afastar-se, esquecer esta pessoa, esquecer o pai. E quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele se perde. Ele vive uma vida dissoluta, pródiga, gastadora, consequentemente vazia. Para piorar, o que é que acontece? Nós vamos ver que há uma crise naquele lugar onde o filho pródigo estava, começa um período de fome e ele começa a sentir necessidades. E ele se vende. Ele se vende a um outro senhor. Ele se torna escravo nessa terra longínqua. Aquele filho que tinha amor, plenitude, aquele filho que estava revestido de uma veste real, agora é um
escravo. É um empregado noutra região. E o pior, cuida dos porcos. Que dentro da sociedade judaica era como se fosse a ação mais vergonhosa. O fundo do poço. E se tinha ainda a possibilidade de ir mais fundo neste poço, quando este homem sente vontade de comer, ele deseja as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos, mas nem isso lhe é permitido. Porque a alma humana, ela tem um vazio do tamanho de Deus. Coloque o que for, ponha o que for neste vazio e vai continuar vazio. Mas quando a gente coloca Deus, é como se fosse uma chave mágica que abre a porta da intimidade, da comunhão, da realização, da plenitude, do alimentar-se e nutrir-se, e não apenas encher o estômago de uma comida que não nos nutre. Aquele jovem tornou-se escravo. Aquele jovem mergulhou numa vida destruidora. Sabe? E olha só o que Santo Ambrósio vai dizer. Quem retorna a Deus, retorna a si mesmo. Esse homem que foi o pregador que Santo Agostinho ouviu, que tocou no coração de Santo Agostinho, vai dizer: só é possível uma transformação quando se cai em si. Quando se cai em si. E foi isso, de uma certa forma, que aconteceu com aquele jovem. Ele começou a se perguntar: ser filho ou ser escravo? Ele começa a lembrar de como era tratado os servos do seu pai. Ele faz uma avaliação entre o que o seu pai fazia com os empregados e o que ele havia se tornado. E o que aquele senhor que ele entregou a sua própria vida estava fazendo com ele. Ele escolheu a prisão. Aquele homem que tinha uma vida de liberdade, uma vida de honra, de amor, de intimidade, escolheu a prisão. Consumiu tudo e foi alcançado pela fome. E sentiu necessidade. E é esse o cenário da alma de muitos. É esse o cenário de uma juventude hoje vazia. É este o cenário de casais hoje vazios, que estão querendo consumir tudo, mas apenas alimento que não sacia. Alimentos que não trazem comunhão, mas consumo. Bolotas dos porcos. Lavagem. E por mais que comam, por mais que busquem, por mais que gastem, por mais que se doem, continua lá o vazio. Porque só o Pai pode preencher verdadeiramente o coração. E aí, amados, eu quero passar para os dois movimentos.
Primeiro, o movimento do filho. Os movimentos do filho pródigo. Primeiro, ele caiu em si. Ele reconhece quem é o seu pai. Ele abre o coração e lida com a bondade do seu pai. Ele sabe que foi pesado com aquele pai. Ele sabe que rompeu uma marca de amor, de comunhão, de intimidade quando saiu de casa. Ele cai em si e reconhece quem é o seu pai. E aí ele levanta-se. Ele não fica sentado. Ele levantou-se porque estava caído. É interessante que, em primeiro lugar, isso acontece na mente do filho pródigo. O filho pródigo está pensando. E ele diz assim: eu vou me levantar, irei ter com meu pai e direi. Na mente dele, ele ensaia 3 movimentos. O primeiro movimento é para quem estava caído levantar-se. O segundo movimento é para quem estava distante procurar, bater a porta, ir em busca, voltar para casa. O terceiro movimento era falar. Direi. E é interessante porque é um movimento de retorno, de quebra daquele primeiro momento. Porque foi justamente aí que começou toda essa história. Um dia, o filho pródigo disse ao seu pai: eu quero a parte da minha herança. Ele disse. Foi através da fala, foi através desse anúncio, da linguagem que transformou o pensamento em corpo, que o filho pródigo começa esta desventura, esta quebra. E sabe, amados, quantos de nós estamos maquinando a nossa própria destruição durante anos? E um dia nos levantamos, dizemos, e andamos para distante de Deus. Destruímos a nós mesmos. E aqui o filho pródigo agora está tomando uma postura contrária à primeira. Ele está dizendo: eu irei dizer ao meu pai como o vejo. Direi ao meu pai: eu pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Torna-me um servo teu. Aquele menino que simplesmente matou o pai no coração, pedindo a herança, volta para casa reconhecendo a sua miséria. Agora preste atenção. Ele não consegue mais enxergar o pai. Por mais que ele tenha esse ato de ir, de buscar, mas há algo que humanamente ele não consegue mais. Há uma culpa que só a graça de Deus pode curá-la. Esse homem, ele poderia voltar, pagar um karma. Ele poderia voltar, trabalhar, recompor seu salário, seu dinheiro, sua herança. Ele poderia ser o melhor trabalhador das horas. Ele poderia fazer tudo de novo. Porém, não era isso que ele era. Ele não era um servo, ele não era um escravo, ele não era um trabalhador, ele era um filho. E se no seu coração ele não conseguia se ver assim, o pai ainda continuava sendo pai dele. É aí que está a dimensão
da intercessão. O pai continuava lá, intercedendo, acreditando, esperando, orando pelo próprio filho. Assim como a história de tantos pais, de tantas mães, de tantos pais espirituais que diante da ruptura dos filhos pródigos estão ali de joelhos. Vejam que o primeiro ato dessa parábola é uma revolta no lar. É uma tomada de decisão, de ruptura, de esquecimento no lar. Primeiro, o filho pródigo pede a sua herança, depois junta tudo que tem e vai para um lugar longínquo. O segundo cenário é o mundo. É esse lugar exterior do consumo da alma, da paz, da vida. Onde a gente consome, consome, consome e não se preenche. Nesse cenário de gastança, de se perder-se, restava apenas o vazio. Depois de ter consumido tudo, fome e necessidade. Mas aí vem esse terceiro ato, a volta ao lar. O filho pródigo cai em si. E vou repetir lá Santo Ambrósio. Quem retorna a Deus, retorna a si mesmo. Não que sejamos deuses, mas que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais aquela luz da parábola da dracma perdida se acende e nós nos conhecemos mais. E nós conhecemos os nossos limites, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos assombros, a nossa culpa. Mas também conhecemos o amor, a graça, a misericórdia, uma outra chance que Deus nos dá. E foi isso que o pai fez. Quando ele viu o filho vindo longe, ele correu e o abraçou. Dentro da cultura judaica, da cultura antiga, era algo assim, sem pudor, um pai correr em público em busca de um filho que o rejeitou. Mas aquele pai faz isso. Porque aquele pai compreende que o próprio ato de volta do humilhar-se, do se humilhar que o filho pródigo vai viver, é um ato de redenção. E ele derrama graça. Porque, sabe o que é extraordinário? Lembram lá que o filho pródigo projetou três coisas. Levantar-me-ei, irei ter e direi. E quando ele foi falar, o pai o interrompe e o abraça. E o reconduz. Não a um lugar de escravo, de serviçal, mas de filho. E é interessante perceber, amados, que só a graça de Deus pode restaurar verdadeiramente quem somos. Não há nenhum outro caminho, nenhum outro método, nenhum outro jeito
nenhum outro olhar, nenhuma outra fonte que verdadeiramente pode nos curar. Deus, Ele mesmo, depois de ser ofendido, Ele não volta as costas para um filho. Eu fico imaginando que se o filho pródigo tivesse voltado e tivesse dito, eu vim aqui reivindicar porque eu tenho direitos ainda, o senhor é um estúpido, tal, o pai teria mandado embora. Essa parábola do filho pródigo não tem a ver com a libertinagem, não tem a ver com um amor irresponsável. Não, entenda, na hora que o filho pródigo volta, ele se humilha, ele está quebrantado, há arrependimento. E só há perdão onde há arrependimento. E é justamente aí um ato de redenção. Primeiro, o pai manda vestir o filho pródigo com roupas novas. Depois, ele revestiu de um anel novo, simbolizando restauração da aliança, da intimidade. Depois o pai deu-lhe um banquete, matou um bezerro, fez uma festa, celebrou. Olha que riqueza espiritual esses atos. Porque é assim que Deus faz conosco em sua igreja. Quando a gente se quebranta, quando a gente se coloca diante dele. Olha, eu quero dizer que diante do ato de graça, a primeira coisa que ele faz é trocar as nossas vestes. É nos dar roupas novas, vestes novas. É reconduzir a aliança. Aquilo que havia sido quebrado é restaurado. Ele nos dá sandálias novas, nós não somos mais escravos, nós somos agora da família de Deus. E ele nos dá o banquete do pão e do vinho, a Eucaristia. Por isso que não é possível um cristianismo virtual, online. Não é possível um cristianismo sem comunidade, sem casa, sem lar, sem igreja. Santo Agostinho chega a dizer assim: o filho pródigo poderia, ali de joelhos onde ele estava, falar ao pai, mas ele ensaiou de joelhos, levantou e foi, porque essa reconciliação se concretiza na casa de Deus, na igreja, na mesa eucarística. Que riqueza, hein? Eu quero terminar esse Diálogos de hoje com essa imagem tão linda. Esse é um quadro ali de 1667 a 1670, provavelmente ele foi pintado aí entre esses 3 anos, por Bartolomeu Estevam Murilo, um pintor de Servilha. É uma pintura barroca.
E quanta beleza, hein? O filho pródigo retornando, maltrapilho. Agora, olha que coisa linda, mesmo ele totalmente maltrapilho, mas o cachorrinho o reconhece. E o pai tem uma expressão de serenidade, de sabedoria, de um pai que aguardou sabiamente o retorno do seu filho. Está ali as vestes azuis, simbolizando a reintegração. A realeza da família. Tem também a personagem de uma criança carregando o touro ali, simbolizando o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho que nos deu esse tesouro da parábola do filho pródigo. Me parece que a figura de Cristo lá atrás, olhando com amor, com ternura, toda a dimensão dessa cena. Eu sou um pródigo. E você? Eu quero terminar hoje dizendo para você de uma forma muito plena: Cristo quer reconciliar você com Deus, trazer você de volta ao lugar de vida, de intimidade. Sim, ainda haverá invernos, ainda haverá momentos difíceis, dores, mas você será um filho de um pai que sabe tratar bem até os seus funcionários, quanto mais um filho. Eu vou encerrar repetindo essa tão profunda frase de Santo Ambrósio: quem retorna a Deus, retorna a si mesmo, se reencontra, reconhece suas feridas, o maltrapilho de sua existência, chora diante de Deus em arrependimento. Estando morto, clama por reviver. Ressurreição. Que sejamos este filho que clama pelo perdão do Pai, do nosso Pai. Até o próximo Diálogos.